Então a gente já aprendeu a criar a assinatura de uma função, receber parâmetro, retornar valores, declarar variáveis, trabalhar com estruturas condicionais e estruturas de repetição. Para dar sequência aos estudos, é interessante que vocês consigam responder atividades ou implementar novas funções, tá? Então, para isso, a gente vai meter a mão na massa hoje, né? Para aprender um pouco mais sobre como implementar functions e para aprender outros conceitos. Nós vamos utilizar esse estudo de caso, tá? O estudo de caso que eu tenho departamento, funcionário, projetos e funcionários que estão alocados em projetos. E para a gente exercitar um pouco, eu vou implementar duas funções. A primeira função vai cadastrar a participação dos empregados ou funcionários em projetos, né? Então, é uma função que vai inserir valores aqui na tabela participa. E eu vou fazer as validações. Então, por exemplo, eu não vou aceitar cadastrar aqui um valor que seja de uma matrícula que não existe, ou de um projeto que não existe, ou que as horas trabalhadas sejam negativas. E eu vou fazer uma outra função que ela vai somar as horas trabalhadas de cada projeto e atualizar a duração desses projetos aqui na tabela projeto em dias. Vai fazer a conversão de horas para dias. Então, eu vou conectar aqui o PostgreSQL e utilizar a minha interface do dbeaver. Então, vem comigo. E aí aqui no dbeaver, para a gente começar a criar nossas funções, o que foi que eu fiz? Eu já criei o script, né, para a construção do banco. Então nós temos aqui as 4 tabelas e já fiz os povoamentos, né? Botei 3 projetos, 3 departamentos, cadastrei aqui 6 funcionários e já fiz alguns inserts em participa. E aí vocês vão entender por que eu fiz isso. Então agora nós vamos construir as funções. Então vou abrir aqui um novo arquivo, tá? E a primeira função que a gente vai fazer é para cadastrar a participação dos empregados em seus projetos, ou seja, para realizar um insert lá na tabela participa, né? Se você checar aqui, para fazer o insert eu preciso de 3 informações, né? Da matrícula do funcionário, do ID do projeto e das horas trabalhadas, tá? Então, eu vou criar a function. Como eu não preciso retornar nada, eu já posso dizer, olha, de cara vai ser void. Mas se você vai trabalhar essa função para retornar para a sua aplicação, você pode fazer um retorno de inteiro, né? Isso, dependendo de como você vai usar a função, é que você vai criar o objetivo. Então eu vou fazer o retorno dela como sendo void, porque eu quero que ela não retorne nada para mim. Só execute o que eu mandei ela fazer e ela não retorna nada, tá? Então, pessoal, vamos criar sempre aquela assinatura. Então eu vou dar aqui, ó, um create or replace. Eu sempre gosto de usar o replace porque a gente vai fazendo alterações e não precisa dropar a função para criar novamente. Então já vai fazendo isso. Function. Dou um nome para ela. Nesse caso eu vou chamar de add participação, tá? E o que ela vai receber de parâmetro? Bem, então nós estamos botando essa sequência, dá o nome, o parâmetro e o retorno, né? O parâmetro é isso aqui, ó, são essas 3 informações. Eu vou usar uma convenção, né? Vou começar com underline aqui, tudo que for variável e parâmetro. Então eu vou dizer que eu vou receber a matrícula para representar esse primeiro atributo aqui, e ele vai ser do mesmo tipo, né? Vai ser inteiro. Eu vou fazer um outro parâmetro que eu vou chamar de projeto, e também vai ser inteiro, que vai representar esse segundo parâmetro. E uma terceira eu vou chamar apenas de horas. E aí eu vou colocar de inteiro, porque do mesmo princípio aqui do meu cadastro. Ele trabalhou 20 horas, 40 horas, 8 horas, eu estou considerando horas inteiras, né? Dedicadas ao projeto. Então, beleza. Para terminar a minha assinatura da function, eu preciso agora fazer o retorno. Então eu tenho aqui, ó, returns. O que essa função vai me retornar? Ela vai retornar void, porque eu quero que ela execute o que eu vou mandar ela fazer no corpo dela internamente, mas ela não precisa me retornar nenhum valor, certo? Então funciona aqui como um procedimento ou como um método void lá, por exemplo, em Java. Então eu coloco esse as,
faz parte da sintaxe. E eu sempre gosto de fazer, para não esquecer, eu boto cifrão, para demarcar a estrutura da function e defino que a linguagem que eu estou trabalhando é a PLPG SQL. Pronto. A partir disso, agora eu vou colocar o meu begin e o end, e aí eu posso começar. Claro, a minha primeira cláusula aqui que eu posso ter sempre começa com declare, mas isso eu só vou ter se eu declarar alguma variável. Eu vou deixar ela aí. Se eu for declarar alguma variável no decorrer da construção da function, a gente utiliza, senão a gente apaga, tá? Olha só, quando você está recebendo os parâmetros aqui, eu vou testar. Então, o primeiro teste que eu vou fazer é o seguinte: eu vou receber a matrícula do funcionário, mas pode ser que alguém passou o ID, a matrícula que não exista no meu banco cadastrado. Então, eu não vou poder inserir na tabela de participação se você tiver uma matrícula que é chave estrangeira que não exista. Então, eu vou fazer o primeiro teste. Eu posso fazer um select ou posso usar o perform. Lembrem-se que o perform ele serve para me retornar um valor ou me fazer uma consulta sem me retornar valores, só para dizer se existe ou se não existe. Então, eu vou botar aqui, ó, perform, fazer como se fosse um select asterisco from, né? Então, perform asterisco from funcionário. Aí eu vou dar a condição, obviamente, porque eu vou checar se a matrícula do funcionário, existe algum funcionário com matrícula igual a essa daqui, ó. Então eu vou, que foi a que eu estou passando por parâmetro. Lembre-se sempre de usar ponto e vírgula. Então eu vou fazer uma consulta que não vai me retornar nada, só vai me dar a informação para saber se existe um funcionário com essa matrícula que eu passei por parâmetro. Beleza. Você sabe que se existir, eu vou fazer alguma coisa. Se não existir, eu vou ter que sair dessa função, porque aí não vai ser possível cadastrar um funcionário que não existe. Então eu vou colocar lá, ó, se not found. Lembra daquela variável found, né? A variável found ela serve para me dizer se eu posso ou não fazer, se eu retornei ou não o resultado dessa consulta acima. Então, vou colocar aqui logo um end if. Vamos lá. Se eu não encontrei alguma coisa aí, se eu não encontrei nenhum funcionário com essa matrícula, o que eu vou fazer? Eu vou dar só uma mensagem. E aí existe uma mensagem chamada raise exception. Raise exception. Tá? Nessa raise exception, ele dispara uma exceção, ele mostra essa mensagem na tela e dispara a exceção e sai da função, tá? Se acontecer isso. Então, eu vou botar aqui, ó, funcionário de matrícula, essa matrícula aqui, então eu vou botar aqui, ó, um porcentagem para substituir não está cadastrado. Vou botar aqui. E para substituir nessa posição exata aqui da mensagem, eu vou colocar o matrícula. É bom eu informar para vocês que eu poderia usar, ao invés de exception, eu usar o notice. Ela também vai emitir uma mensagem. Aqui no dbeaver ele não aparece, mas se você estiver fazendo no pgadmin 3 ou no pgadmin 4, ele vai aparecer aqui na tela para você. A diferença do raise notice para o raise exception é que o raise notice ele emite a mensagem, mas continua executando as instruções da função. O raise exception ele emite a mensagem e dispara uma exceção saindo da função. Eu vou colocar aqui um exception mesmo, tá? Um raise exception. Bem, se ele não encontrou, ele vai colocar. Mas e se ele encontrou? Se ele encontrou, beleza, então esse funcionário existe. Agora eu vou testar se o projeto existe. Aí eu vou fazer um outro perform, né? Então eu vou fazer um perform asterisco from where id projeto igual. Esqueci aqui a tabela projeto, né? Então, perform asterisco from projeto, onde o ID do projeto foi igual ao que eu passei por parâmetro, ó. Então, ó, projeto. Beleza. Ponto e vírgula novamente. Então, nós vamos fazer a mesma coisa. Eu vou testar se retornou alguma coisa. Então, eu vou botar se not found. Você podia botar só o found
eu estou trabalhando com a negativa primeiro, né? Então, se not found, ou seja, se ele não encontrou um projeto com esse ID que foi passado, o que é que eu vou fazer? Emitir uma mensagem e sair, tá? Então, eu vou botar aqui, raise exception, e vou emitir a mensagem, projeto de ID tal não está cadastrado. Ok, aí eu boto uma vírgula e vou colocar a variável que eu quero que substitua essa posição aqui, que vai ser o projeto que eu recebi em parâmetro, né? Então, projeto. Beleza, else. Então, olha só, se eu não encontrei o funcionário, eu já digo a mensagem e caiu fora da função. Aí depois eu testo, mas eu encontrei esse funcionário, agora eu vou testar se eu encontrei o projeto que eu passei aqui. Se eu não encontrei, eu digo que esse projeto não existe e saio da função. Mas se eu encontrei, aí eu vou ter que fazer um outro teste, que é só para eu verificar se as horas que foram passadas como inteiro, se a pessoa não passou, por exemplo, menos 10, que é um negativo. Então eu vou fazer aqui, ó, se horas for menor do que 0, então, aí, end if, tá? Se elas forem menores do que 0, eu vou colocar uma exceção, né? Raise not, raise exception, desculpa. Não teria erro se você colocasse not, mas eu expliquei a diferença, né? Então, quantidade de horas inválida, tá? Ponto e vírgula aqui. Beleza. Mas se não, ou seja, se ele encontrou um funcionário, se ele encontrou o projeto e se a hora é válida, então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a inserção em si. Então, eu já fiz todos os testes e agora eu vou fazer um insert. Insert into participa values. E o que é que eu vou passar? Os 3, porque a gente viu que ela recebe esses 3 valores. Então, eu vou inserir a matrícula, eu vou inserir o projeto e eu vou inserir as horas, ok? E aí, dou uma mensagenzinha, se eu quiser, aí eu vou fazer com notice, que bote assim, participação cadastrada com sucesso, ok? Então, enfim, fechei tudo isso, ok? Só que eu gostaria de falar uma coisa a mais para vocês. Imagine essa questão de exceção que a gente está trabalhando aqui. E eu já fiz uns inserts. Então, se eu executar essa função e passar por parâmetro, por exemplo, isso aqui, ó, ou seja, o funcionário 1 no projeto 1, ele já está cadastrado. E esse par aqui é a chave primária. Então, esse par não pode mais se repetir como valor dessa tabela. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que ele vai dar uma exceção e essa exceção não está tratada nos meus ifs e else aqui. Quer ver? Vamos testar. Eu vou executar essa função. Ó, pessoal, executou ok. Isso quer dizer que a minha sintaxe está ok. Tá tudo com ponto e vírgulazinho, tá tudo redondinho, mas ainda pode dar um erro em tempo de execução, né? A gente pode ter errado alguma coisa, mas vamos ver. Então, como é que eu chamo uma função? Eu vou chamar select, passo o nome da função que eu criei, que é essa aqui, ó, add participação, e passo os parâmetros que ela recebe. Eu vou passar, aí de propósito, olha só, eu vou passar esse registro que já tem, ó. Só que eu vou botar só uma hora diferente, mas aqui eu vou botar igual, ó. Então, eu vou botar aqui que o funcionário 1 vai trabalhar no projeto 1 10 horas. Vamos ver o que a função vai fazer. Então, eu vou executar essa linha aqui. Quando eu executar, olha só o que ele deu, ó. Ele deu um erro de chave duplicada. Ele deu um erro de restrição de chave, tá? E ele deu uma exceção que eu não tratei aqui dentro, ó. Que eu não tratei. Então, eu posso tratar.
Então, uma coisa que eu queria mostrar é que no PostgRE eu tenho tratamentos de exceções, né, dentro do corpo das functions. Eu tenho aqui, por exemplo, a minha cláusula declara, begin, e depois do begin, antes do end, eu posso incluir explicitamente uma cláusula de exception. E aí o exception vai ter o exception, aí vai ter o when, uma condição, então alguma coisa. Então, ou seja, quando acontecer determinado fato, faça alguma coisa. E aí a gente pode explicitamente apontar qual é a exceção que deu e você já tratar, ou você pode tratar em cima de códigos de erro, né? Aqui, por exemplo, eu tenho um exemplo que aconteceu exatamente o que a gente estava testando agora, que é, por exemplo, eu tentar fazer um insert, mas pode acontecer um erro de violar a chave. Então, se eu chamar, por exemplo, essa função duas vezes aqui com o mesmo valor de chave primária, ele vai dar uma exceção. E aí eu posso criar uma exceção assim, ó. Exception, boto aquela cláusula lá, when, e aí eu coloco essa variável aqui, unique violation, then, e digo o que é que ele vai fazer aqui. Tá? Ah, mas como é que eu sei, Rangel, o que é que eu vou usar isso? Bem, na documentação do PostgRE eu tenho uma tabela, um apêndice aqui com vários códigos de erro. Ó. Vários e vários códigos de erros que você vai usar. E tem para tudo que você quiser. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, unique, e procurar esse erro aqui, ó, dentro da tabela, eu acho aqui, ó, unique violation, foreign key violation, check violation, not null violation. Então, tudo que você precisar está dentro dessa tabela. O que você quiser tratar de exceção está dentro dessa tabela. Então, o que eu vou fazer aqui, só para mudar, antes do end final, eu vou colocar aquela cláusula de exception. Dentro da cláusula de exception, eu vou dizer assim, ó, quando acontecer, que erro? Quando acontecer um erro de unique violation, então, o que eu vou fazer? Ah, eu quero imprimir uma mensagem personalizada, né? Tipo, raise exception, e aí eu coloco aqui este, vou botar aqui um maiúsculo, este funcionário já está alocado neste projeto. Ok? Beleza. Como eu estou usando o replace aqui, eu não vou precisar apagar a função, só executo novamente. Ó. Executei, deu certinho aqui, e agora eu vou executar novamente isso aqui. Ó. Quando eu executar, olha só que agora eu consegui colocar uma mensagem personalizada. Assim como se você estivesse trabalhando com um retorno inteiro, você poderia colocar aqui return e um número qualquer, por exemplo, -1, para dizer que deu um erro de chave primária. Tá? Ah, se você quisesse tratar mais de uma exceção, você botaria um outro when. Outro when aqui. Ó. When, outro erro, then, e aí fazia o que você quisesse fazer. Ok? Então, com isso, a gente já resolve a nossa função e ficou bacaninha. Tá? A outra função que eu gostaria de demonstrar para vocês nesse exemplo é uma função que você vai somar as horas trabalhadas de cada projeto e atualizar a duração deles lá na tabela projeto em dias. Tá? Então vamos fazer a mesma estrutura. Ó. Eu vou dar aqui um create or replace function, dou um nome para ela, por exemplo, eu vou chamar essa função de duração. E ela não recebe parâmetro nenhum. Tá? Ela não recebe parâmetro nenhum, porque eu não vou fazer inserção. Eu vou fazer um update, mas os valores do update eu já vou capturar dentro da própria função, usando o que a gente já aprendeu até aqui. Então eu vou botar returns, essa função não recebe parâmetro e também não vai me retornar nada. Tá? As. Então, sempre quando você for fazer uma função, comece assim, criando a assinatura dela, tá? Para você não esquecer de nada. Então eu sempre coloco aqui os meus cifrão para iniciar e para finalizar e bota aqui language PLPGSQL e a gente começou. Lembra que aqui até no declara a gente não declarou nenhuma variável, mas ele não dá nenhum erro, né? Não precisei, né? Mas essa provavelmente a gente vai precisar. Então, o que eu vou fazer agora? Bem,
para eu trabalhar dentro desse escopo da function aqui, eu vou colocar um begin end, né? E eu vou precisar usar um loop, porque eu vou checar todos os meus projetos para calcular as horas trabalhadas por projeto, tá? Então vamos lá, eu vou usar um for para isso. E aí uma daquelas formas que vocês viram é que eu posso pegar o resultado de um select, que pode ser uma linha ou várias delas, e atribuir para uma variável do tipo registro. Então, para isso eu já sei que eu vou criar uma variável aqui registro, e se eu trabalhar com a variável, obviamente eu vou ter que incluí-la numa cláusula declare. Então, registro, opa, deixa eu ter errado aqui, vai ser do tipo record. Beleza. E registro vai receber o que estiver dentro de quê? Do resultado desse select aqui, ó. Select asterisco from projeto loop. E aí eu vou botar aqui logo o end loop para finalizar. Se você não estiver lembrando da sintaxe desse for aqui, dá uma olhada na videoaula passada, que tem todo o passo a passo de como você criar, tá? Então eu vou selecionar todos os projetos e jogar para dentro de registro. E uma vez que eu tiver esse cara aí, o que eu vou fazer? Eu vou somar as horas trabalhadas, né? De cada projeto e jogar para uma variável, porque eu quero atualizar aquele projeto. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar uma função agregada. Aquela função agregada que a gente aprendeu que chama sum. Então select sum, eu vou somar o atributo horas trabalhadas. Eu vou checar lá de novo aqui em cima. Ó. Tenho esse atributo aqui, horas trabalhadas. Então, por exemplo, o projeto 1 tem 20 horas que esse cara teve e tem 8 horas que esse outro cara teve aqui. Então, eu tenho um total de 28 horas, certo? É isso que eu quero capturar. Então, eu vou selecionar horas trabalhadas. De onde? Claro, eu vou jogar isso, como eu estou trabalhando dentro de um for aqui, eu vou jogar o resultado desse select para dentro de uma variável, que eu vou chamar aqui de total. Então, também vou ter que, né, declarar essa variável aqui. Total vai ser do tipo inteiro. Então, int total from participa where de quem? Eu vou fazer o loop, ele vai fazer como se ele estivesse analisando uma linha por vez, né? Então não joguei cada linha aqui dentro de registro. Então eu vou colocar assim, onde o ID do projeto foi igual a o registro, mas o registro ele é igual a uma tabela dessa aqui. Qual o atributo de registro que você quer comparar com o ID do projeto? O próprio ID do projeto. Então registro.id projeto, tá? Pronto. Então, com isso, eu estou pegando, por exemplo, o projeto 1, eu estou somando todas as horas do projeto 1, que estão dentro dessa tabela, e jogando para essa variável total. Mas a questão que eu disse é que eu ia jogar não as horas lá em projeto, e sim os dias. Então, eu tenho que converter para dias. Então, eu vou pegar aqui dias, tá? Vou atribuir, olha só, variável dia é outra variável que eu vou usar aqui. Então, eu vou declarar aqui, antes de eu esquecer, dias do tipo inteiro. Tá? E aí, o que vai acontecer? Eu vou fazer uma divisão do total, né, por 24. Ok? Só que aí a gente tem que truncar esse resultado, né? Então, eu vou usar a função trunc. Por conta das casas decimais, a divisão aqui, tá? A gente viu que ele trunca, o próprio PostGRI automaticamente, mesmo que eu já estou fazendo dessa forma de divisão por inteiro, nem vou precisar usar o trunc, né? Mas ele vai truncar para o inteiro mais próximo, né? Então, pronto. Peguei a quantidade de horas convertidas para dias e está aqui. Pronto, se eu já tenho o que eu queria, então eu vou só atualizar a tabela lá do projeto. Então eu vou dar aqui, ó. Se você observar, lá na tabela projeto, eu tenho aqui, ó, todos os projetos estão com duração
0. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar um update projeto e vou setar o que? Eu vou setar para essa variável duração o valor, que valor? Esse valor aqui, ó, dias, beleza? Onde, e aí se eu fizesse sem uma condição, ele ia atualizar todo mundo para a mesma quantidade de dias, né? Mas eu vou atualizar projeto por projeto. Então, onde o ID do projeto for o quê? For igual a esse aqui, ó. Posso até copiar aqui, ó, e colar, ok? Onde o projeto for igual até isso daí. Então, eu fiz o meu update, ok. Se o update tiver tudo ok, o comando acima, eu posso usar um found, por exemplo. Então, poderia ser se not found, ou seja, se esse comando aqui não fez nenhum update, por exemplo, então eu posso dar uma mensagem do tipo raise notice, por exemplo, que possa ser tipo raise notice. Tipo, um dos motivos seria que não existisse nenhum projeto cadastrado. Vamos dizer que essa tabela estivesse vazia. Se ele fizesse esse select, ele não ia fazer o update. Então, para não ficar tão apagado, eu vou botar aqui não existem projetos cadastrados. E ponto e vírgula. Ok? Então, a gente vai testar aqui, ó. Eu vou executar. Deu tudo certo. E eu vou chamar essa função. Então, select asterisco from, desculpa, só select e o nome da função, tá? Duração. Venho aqui e ó, retornou nada. Por que ele retornou nada? Tá? Ele não retornou nada porque ele é um retorno void. Mas vamos olhar ali aquele select lá em projeto de novo. Ó. Tá? Olha só. Projeto 1 está dando aqui 3, o projeto 2 está dando 1, o projeto 3 está dando 2 dias. Então a gente pode checar aqui, podemos checar na tabela participa se deu tudo certo. Então, eu vou checar aqui, ó, na tabela participa. Ó, o projeto 1 tem um total de 20 horas, 40 horas, 80 horas, 80 horas. E ele me disse lá na conversão que o projeto são 3 dias, né? Então, o que foi que ele fez aqui? Ele fez a divisão aqui, ó. Então, eu tinha um select, vamos pegar aqui, deu 80 lá, né? Então, 80 dividido por 24. Está arredondando para 3, né? Vamos botar aqui 24 como sendo um número real, olha só. Porque dá basicamente 3,33 dias. Mas como eu estou trabalhando com trunc, ou com a truncada, ele trunca para o inteiro mesmo, para inteiro. Então deu 3 dias. Então a minha função funcionou exatamente como previsto. Então, pessoal, aqui a gente aprendeu a fazer muita coisa do que a gente já havia aprendido e ainda conhecemos as exceções, tratamento de exceções. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Pratiquem, né? Pratiquem novos exemplos de função, se desafiem a criar funções para o banco de dados que você estiver trabalhando, tá? Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like e até a próxima videoaula. Abração, pessoal!